Posso falar 1h30, mas pode ser 45, né? Pode, tranquilo, tem vontade. 45, né? Boa noite. Mais uma quarta-feira, graças a Deus, nós estamos aqui com chuva, né? É melhor ainda. E vamos continuar com a nossa programação do centenário do SEAC. Hoje, com o senhor José Luiz de Bauru. É Bauru? Não errei a cidade, é de Bauru, né? E assim, quem tem amigos, José, tem amigos, né? E um dos seus amigos já passou uma mensagem para Dolores, que é a nossa fofoqueira de plantão, que você canta, entendeu? Então, se você quiser cantar Boate Azul, não tem problema nenhum, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, né, de sertanejo, mas é a minha praia, então. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado por estar aqui na nossa casa, é uma alegria muito grande, entendeu? Ainda mais com este tema, né? Esse tema é um tema que vira e mexe, a gente recebe no atendimento fraterno pessoas não que irão cometer, mas que pensam ou já pensaram nessa possibilidade. E falar sobre isso é de uma responsabilidade, de uma importância muito grande. Então a gente tem muito a agradecer a sua presença aqui hoje. Mas antes do José Luiz vir, eu gostaria que todos fechassem os olhos e elevassem o pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e aos amigos espirituais que com certeza estão conosco esta noite. E agradecer mais essa quarta-feira a disponibilidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, que nos auxilia e nos consola na nossa evolução, ainda ínfima, mas a caminho para um dia nos tornarmos perfeitos. Que possamos, ao sairmos daqui essa noite, levarmos não só o conhecimento, mas o amor de Jesus, com todos os seus exemplos deixados. Que assim seja, Senhor. José, é todo seu.
Boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar aqui no SEAC de Cafelândia. Eu faço um curso com ele lá no SEAC de Bauru e participo na cesta básica e ajudo lá no Chico Xavier. Então, eu estou há pouco tempo na doutrina espírita. Eu vim da Seixonoye, que eu fiquei durante muito tempo lá, e agora estou aprendendo aqui bastante coisa aqui na doutrina espírita, que tem muito a contribuir com a gente. Então agradeço a Deus, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que sempre nos orienta, nos protege, nos guarda, nos mostra o caminho, a verdade e a vida, e de que ninguém vai ao Pai senão pelo que Ele ensinou. E é o convite feito pela casa. Os temas que estão sendo abordados são temas, vamos dizer assim, polêmicos, temas sérios, só que eu queria passar para vocês de uma forma um pouco mais leve, vamos dizer assim, passar o tema, aquilo que a doutrina nos ensina, mas dizer que estamos aqui para nos instruir. A gente tem que saber a respeito do tema, né, a respeito do assunto, como tem aqui as pessoas que vêm pedir orientação a respeito, pensando talvez numa situação dessa. Então a gente tem que estar preparado, não só aqui na casa espírita, mas lá em casa também, sabe assim? Lá na sociedade, onde de repente tem alguém que está manifestando isso e a gente pode ajudar. Então o fato da gente estar aqui não é só para a gente absorver isso e ficar para nós, não pode. A gente tem que vir, entender, estudar e usar isso lá fora. Às vezes o vizinho que não está aqui com a gente, ele está passando por essa situação. E aí, as instruções que Allan Kardec passa, os cuidados que tem que tomar, os sinais que as pessoas dão a respeito do assunto, a gente não tem que ficar observando e ajudar as pessoas de uma maneira correta. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje é muito bom, parabéns por estarem aqui. Não foi a chuva, não foi o frio que impediu. Eu vim de Bauru para cá, hoje começou o frio em Bauru, mas eu digo que o frio é psicológico, tudo psicológico. A gente não pode se deixar abater. Parabéns para vocês que enfrentaram o frio, que estão aqui, não se importaram com a chuva, com esse friozinho que está aí. Faz parte. Só sente frio, só percebe a chuva quem está vivo, quem está encarnado. Não é assim? Então a gente consegue perceber isso, é maravilhoso, é fantástico. A gente está aqui. Agradeço então o convite e vamos entrar então nesse tema de uma forma tranquila. A gente vai passar por aqui sabendo como é que funciona. Não dá para falar tudo hoje, teria que ser um seminário sobre esse assunto. Eu precisaria de umas 3 horas. Eu já combinei com a direção aqui dos trabalhadores da casa, que eu vou demorar só umas 2 horas, porque vai fechar as portas, já está tudo trancado, ninguém pode sair mais, tá certo? Em 2 horas eu termino toda a minha exposição. Pode ser assim? Combinado? Vocês estão com pressa? Não, né? Então vamos lá. Vamos começar então. O meu nome é José Luiz Nogueira, sou de Bauru, casado, tenho um casal de filhos e 3 netos. E vivendo a vida que Deus nos deu, sem perder a esperança, dias felizes, porque viver é bom. Viver é bom? Vocês acham que a vida é boa? É ótima. Então temos que aproveitar enquanto a gente está aqui para fazer coisas boas. E a gente que trabalha com a doutrina espírita, vocês que são os trabalhadores da casa, pessoas que frequentam, pessoas que estão aqui para aprender, para realmente fazer diferença na vida sua e da família. E faz toda a diferença. Isso é muito bom. Parabéns por estarem aqui. Vamos lá. Ele começa dizendo o seguinte, o tema é suicídio, causas e consequências. O suicídio é um tema profundo e delicado, que deve ser tratado com empatia, seriedade e responsabilidade, tanto do ponto de vista psicológico quanto espiritual. Ele envolve múltiplas causas e consequências. Causas do suicídio, uma visão geral. As causas podem ser as variadas e complexas, envolvendo fatores emocionais, sociais, biológicos e espirituais.
Então não existe assim, a pessoa que pensa nisso porque ela vive desse jeito. Não existe uma regra para isso. São várias coisas, vários fatores que faz com que a pessoa perca o ânimo pela vida, perca a vontade de viver. A depressão é um deles. Então a depressão, só quem teve ou tem é que sabe que é depressão. E às vezes, quem está do lado acha, mas depressão é frescura. Eu ouvi falar sobre isso, que depressão é frescura. Não, depressão não é frescura. A pessoa está passando por um momento difícil, um momento escuro. E a gente tem que respeitar e ajudar. E existe mil maneiras de ajudar essas pessoas. Transtornos mentais. Existem várias formas de você falar sobre transtornos mentais. Ansiedade, borderline, é isso que chama de borderline, bipolaridade. Hoje tem outros nomes diferentes, muitos nomes diferentes para dar para isso, para transtornos mentais, que são causas muito frequentes deles aqui. Muitas vezes acompanhadas de sentimento de desesperança, isolamento e dor emocional intensa. O desejo do suicídio de acabar com a vida não é acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Desejo de acabar com a dor e não com a vida. Olha só, a dor insuportável, aquela depressão, aquela ansiedade, aquela coisa que está incomodando, que está tirando gosto pela vida. Porque para que a gente possa ter uma vida longeva, a gente tem que ter gosto pela vida. Gosto, sentir que a vida é importante, sentir que a vida é boa. Que grupo lindo, cantando músicas, pessoas que estão cantando, encantando. Então existe mil maneiras de ser feliz. Se está aposentado, já não está trabalhando mais, vai cantar, vem no centro, tem trabalho para fazer, sai de casa, vai tomar um café na vizinha, combina com a vizinha, vamos tomar um café na vizinha, vamos lá, vai na casa do outro e vai fazer assim. Não fica em casa, no canto, mofando, né? Fica ali mofando, não. Tem que sair para a vida. Tem pessoas que estão muito quietinhas dentro de casa, precisando de alguém para falar, ou de alguém para ouvir. Tem pessoas que precisam só de um ouvido de alguém. E muitas vezes, essas pessoas que têm pensamento suicida, elas precisam de quê? De ouvir, não de crítica. Isso é frescura, para com isso, o que você está pensando? A vida é tão boa. E é só um pensamento que você tem, mas será que o outro pensa assim? Então a gente tem que ouvir o que está passando, o que está acontecendo, como eu posso ajudar. Como Jesus dizia, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? São perguntas que são maravilhosas para a gente realmente ouvir a pessoa. É só emprestar o ouvido. Percebe que a gente tem dois, né? De uma boca, para ouvir mais e falar menos. A gente já sabe disso. Mas muitas vezes a gente quer falar, quer dizer coisas que a gente não está preparado para isso, né? Eu estava olhando, fazendo uma pequena pesquisa sobre suicídio, e lá na Groenlândia, país que maior tem incidência de suicídio, 83 suicídio por 100 mil habitantes. E no Brasil, qual é o estado que tem mais incidência de suicídio? Rio Grande do Sul. O Sul. Lá é 13,4 por 100 mil habitantes. Ou seja, o que leva as pessoas a pensar nisso? Rótulos. Muitas vezes são rótulos que coloca, são barreiras culturais, baixa autoestima, que a pessoa vai perdendo o sentido da vida. Então a gente que está sabendo como funciona, que a gente participa da doutrina espírita e sabe que a gente pode ajudar, a gente está estudando, tem tantos livros para estudar, tem tantos cursos para fazer, a gente começa a aprender sobre. Então é para a gente ficar atento lá em casa, com os amigos, parentes, familiares, na rua, se puder ajudar de forma correta. Não é você chegar lá e tirar a pessoa da depressão, não é isso. Existem profissionais para isso. É saber indicar, saber encaminhar e ter a palavra certa, né? A gente tem que aprender
para ter a palavra certa na hora certa, para poder acolher. Muitas vezes a pessoa precisa somente de um abraço, de um ouvido, e isso faz toda a diferença. Traumas e perdas como o luto, separações, abuso físico ou mental na infância, na fase adulta, não importa a fase, abuso. Isso tudo leva a pessoa a se fechar. Quando a pessoa ela sofre um bullying, alguma coisa assim, e isso é muito comum nas escolas. Meu Deus, como é comum. Mas na nossa época, vou falar da minha época que eu tenho cabelo branco hoje, na minha época lá atrás, já existia o bullying. Sim, existia, mas eu nem sabia o que era bullying. Bullying sabe que ele é para fazer café. Mas esse bullying que fala hoje, não é isso? O bullying que a gente sabe é que ele faz café. Só que na nossa época a gente não sabia o negócio de bullying. Sabia? Era chamado de, desculpa falar, gordo, feio, não era assim que funcionava? E nunca, tudo bem, rolava no chão, pegava e já quebrava o pau, que era do céu, resolvia isso, ela falou, resolvia. Não é assim? Hoje não, hoje está tão complicado, está tão mais forte essa questão do bullying, mais pesada, vamos dizer assim. As redes sociais estão ajudando a ficar essa coisa pesada. Então, ficar atento a isso. Os jovens estão muito nas redes sociais, mas tá, que legal. O que estão fazendo lá nas redes sociais? O que estão fazendo lá nas redes sociais? Ah, meu filho está em casa, estou tranquilo porque ele está lá no quarto dele quietinho. Será que está mesmo quietinho? Será que ele está mesmo de boa? Será que está vendo o quê? Não é isso? Então existe uma preocupação grande hoje em dia. Então a gente tem muita instrução, percebe que lá no passado, olha só, lá no passado a gente não tinha instrução nenhuma e conseguiu se dar bem. Não foi assim? Conseguiu se dar, resolvia, né? Rapidão lá, rolava na areia lá e resolvia e já parava por ali mesmo. Hoje não. Hoje não. Tem até filmes mostrando como que esse tal de bullying funciona pesadamente. Tem filmes mostrando isso. Então, a gente tem que estar atento, acompanhar a vida do filho. Filho, como que está, como que foi. Ver o que o filho está fazendo, deixando de fazer, senão a gente vai se perder. Perde essa moçada. Né? Falência financeira, término de relacionamento. Às vezes a pessoa termina o relacionamento e entra em depressão. A perda de emprego. Quantas pessoas que aposentaram e parou de trabalhar e depois entrou em depressão? Ou pessoas que foi demitida, estava 25 anos numa empresa, ou 30 anos numa empresa, e foi demitida. Aí a pessoa não suporta aquela situação, entra em depressão e muitas vezes até se suicida. Eu encaro assim, eu trabalhei em algumas empresas, hoje eu não trabalho em empresa mais, eu já tenho empresa. Quando eu trabalhava em empresa, eu entendia que quando alguém me dispensava, se dispensava, é porque já aquele tempo que tinha que fazer naquele local, já foi feito. É como uma faculdade, você vai fazer uma faculdade de 5 anos. Quando você terminar o 5º ano, você tem que fazer? Pegar o diploma e sair. Às vezes a pessoa recebe a conta assim depois de 10 anos e entra em depressão. Para quê? Não, você precisa ficar só 10 anos nessa empresa. Vai para frente, vai arrumar um outro trabalho, encara a vida. Problemas todos nós temos que encarar de frente o problema. Medo todos nós temos, encara o medo de frente, vai em frente. Mas é difícil. Mas é possível. Mas é possível. Se a gente entender que é difícil, a minha mente aceitar que é difícil, realmente vai ser difícil. Mas nem Cristo disse que seria fácil, ele não disse? Ele falou assim, na vida, 3 aflições, mas tende bom ânimo. Ah, é difícil, mas é possível. É possível. Enfrentar qualquer situação. É possível. E a gente está se preparando aqui na doutrina justamente para isso. Não basta só eu saber o que Cristo fez, que Ele fez milagres maravilhosos. E Ele disse, gente, sabe o que Ele disse? Que vocês, eu e vocês,
poderão fazer as mesmas obras que ele fez, ou ainda outras maiores. Por que ele disse isso? Da onde ele arrancou isso? De onde Jesus tirou isso? Que a gente poderia fazer as obras que ele fez, ou ainda maiores? Porque ele sabe quem nós somos. Ele sabia que ele sabe quem ele é e quem nós somos. Jesus é filho de Deus. E nós somos o quê? Filhos de Deus. Filho de gato é gato. E filho de Deus é Deus? É Deus. Então, muitas vezes, está na nossa mente essa dificuldade. Ai, não, mas eu não consigo. Ai, não é para mim. É você que está dizendo, a sua mente que está dizendo. A gente pode sim, enfrenta sim. Vamos para frente, que a vida é para frente. Uma amiga minha, psicóloga, uma vez falou assim: Zé Luiz, olha como funciona a vida. Ela falou assim: olha para onde está botando os seus pés. Eu olhei e falei: para frente, então, a vida é para frente. Se fosse do lado, seria assim, né? Vamos pensar assim? Ou se fosse para trás, um para frente, um para trás? Mas não, os dois apontados para frente. Então a vida é para frente, é para seguir, não é para parar, não é para morrer, não é para desanimar. A vida é para ser vivida com alegria, com paz, com calma. Tem muita gente infartando, com pressa. Problema todo mundo tem. Então, para que eu possa ajudar alguém que está no estado desse, de depressão, estado de pensando em suicídio, eu tenho que estar bem. Então a proposta aqui, quando você vem à casa espírita, você vem aqui para melhorar quem? Você, eu agradeço a doutrina espírita, agradeço, porque ela me dá a oportunidade de eu aprender. Então, se ela me dá a oportunidade de eu aprender mais sobre a vida, mais eu quero viver plenamente e ajudando as pessoas, tirando da mente: sim, é possível, acredite em você. O próprio Jesus acreditou e acredita até hoje. Acredite em você. Eu acredito em mim. Vocês acreditam em vocês? Acredite. Tudo é possível. E a gente está aqui para se instruir. Nós estamos aqui para aprender. Mas aprender só para mim? Não, aprender para poder passar para os outros. Tudo começa comigo e volta para mim. A vida é assim. Então essa instrução que a gente recebe aqui na casa é justamente para isso. Então, continuando. Falta de apoio emocional, sensação de estar sozinho, incompreendido ou sem saída. O japonês oriental, lá no Japão, quando eles cometem alguma coisa errada, tipo falência da empresa, algum ato que eles sentem vergonha daquilo, ele se suicida. O estudante japonês, para agradar os pais, porque os pais são muito rígidos em relação à escola, e se não consegue tirar notas boas, se suicidam. Olha só. Se suicidou porque tirou 4,5. Ah lá. Japonês. Está vendo? Então, o bullying, né? O bullying, vergonha, culpa, humilhação, exposição pública, olha quantas coisas. Erros graves. O japonês, então, para honrar a sua vida, ele se suicida. E não precisa disso, né? Para a gente pensar bem, não há necessidade disso. Quem que nunca faliu aqui no Brasil? Quem que nunca faliu? Quem que nunca tirou 4,5? Já tirei 0. Você já tirou 0 já? Já tiraram? Minha mãe não me matou, mas eu tirei 0. Alguém tirou 0 já aqui? Sabe por quê, gente? A escola é importante, mas não é tudo. A escola é importante, estudar é importante, mas não é tudo. Se fosse tudo, as igrejas estavam vazias, está tudo na escola. Mas não, faz parte. A vida é um equilíbrio entre tudo. Entre o estudo, entre a família, entre o financeiro, entre a religião, a espiritualidade, é o equilíbrio de todas as coisas. Estudar é importante, sim. Se você gosta de estudar, parabéns, é isso mesmo, vai lá e estuda.
Mas se tirar 5, qual o problema? Qual o problema? Dá para recuperar depois? Dá, recupera. Ah, mas eu perdi 1 ano. O que é 1 ano? Você tem 100 anos para viver. Faz ano que vem de novo. Qual o problema? Não é assim? Só que a gente é muito rígido. Quer que não pode reprovar. Como é que fala? Seu cu, o quê? Fala assim essas coisas, não é para falar. Não é? Tudo está dentro de nós. Se o seu filho, o seu neto não sabe matemática, fala para ele, sim, você sabe matemática, sim. O meu neto gosta até de matemática. Ele fala, eu não estou conseguindo a tabuada. Eu falei, peraí, eu disse na tabuada, peraí. Coloquei no papel de 1 até o 10. Eu decorei essa medida tabuada. Quando eu era criança na Barbacena, eu tive que decorar essa tabuada. Se você perguntar qualquer número agora, eu sei falar a tabuada inteirinha, de 1 ao 10. Decorei esse trem. Não é? E aí, qual o problema se você não sabe a tabuada? Qual é o problema? A vida tem que ser leve. Leve, sem pressa. Fácil tem que ser feito. Observa mais as pessoas. Observa mais você. Instrua mais você. Se a gente se instruir, aprender e fizer os estudos, a gente vai vendo quanto a gente pode aprender com isso e quanto a gente pode ajudar as pessoas. Então, continuando. Drogadição e alcoolismo. O Orlando vai falar sobre esse tema, né? Acho que mês que vem, né? Orlando Dias é um amigo meu de 25 anos, ele que trouxe para a doutrina espírita. A gente se conhece há muito tempo. Drogadição e alcoolismo aumenta o risco ao alterar a percepção da realidade. A fé que afeta, né? A serotonina e a dopamina, que regulam o humor. A droga, o alcoolismo, afeta a dopamina, que é o hormônio do humor. Então a pessoa perde até o humor, fica mal-humorada. E aí vem os obsessores também, né? Já quando você bebe, tem os obsessores, quando você está se drogando, tem os obsessores, que a gente tem os obsessores e tem os mentores, é isso? O obsessor é o inimigo nosso? Inimigo? Não. É um professor. Ele está ali para mostrar para você, você está errando aqui, hein? Você está bebendo, então vamos beber junto, mas onde você vai parar? É alguém que vem para empurrar você, para você melhorar. A vida é assim. Toda dificuldade que aparece na vida da gente é para o nosso bem, era para nos melhorar. É sempre assim, com essa intenção. Falta de sentido existencial, autoestima baixa, sentir-se inútil, como se fosse um fardo para a família. Tem gente que pensa assim, que acha que às vezes na nossa inocência como pais, porque os pais acertam, os pais erram, os pais erram e acertam. Eu acertei com meus filhos e errei também com meus filhos. E muitas vezes a gente compara um filho com o outro. Ah, mas a sua irmã faz que nem ela. Está vendo seu irmão lá? Seu irmão sim. Percebe isso? Isso é bom? Isso não é bom. Os filhos são iguais? Não. Os filhos são como os dedos da mão. Tem algum dedo igual aqui? Nenhum dedo igual. Percebe que são 5 filhos diferentes, da mesma ramificação aqui, ramificação. Diferentes. Então a mãe e o pai tem que saber tratar com cada um deles. São todos filhos de Deus, sem colocar diferença. Não pode colocar diferença. E muitas vezes a gente cai na bobagem, na besteira de fazer diferença. Não, para a sua irmã, ela é inteligente. Não, você viu seu irmão lá? Foi promovido lá, e você nem trabalha. Está entendendo? E isso faz com que a autoestima da pessoa vai para o brejo. E aí depois você não sabe que a pessoa está pensando em suicidar, não sabe por quê, né? É para pensar. É para a gente pensar. Visão espírita sobre o assunto. O espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec, trata o suicídio com compaixão, mas também com clareza moral, segundo os ensinamentos da doutrina. O suicídio não resolve os problemas. Ele apenas interrompe
temporariamente a vida física, enquanto a consciência espiritual e os sofrimentos morais persistem. Então, nós sabemos que o suicídio não é a solução, o suicídio não é a saída. Só que, conforme eu falei no começo, o suicídio ele não quer tirar com a vida dele, ele quer acabar com a dor. Quer acabar com a dor, não com a vida. Só que tira a vida porque não está bom viver, está sentindo dor. Aí acaba com a vida e resolve? Não resolve, só muda de plano. E lá no outro plano continua o sofrimento, não é isso? Vai continuar. Então a gente tem que saber como conversar, a gente tem que saber como instruir essa pessoa. Se a gente não sabe, a gente sabe quem sabe. Eu não sei como falar, mas lá na casa espírita tem alguém especializado nisso. O que eu vou fazer? Vou levar essa pessoa até ele, até ela. Não é assim? Você está ajudando? Você está ajudando. Então é melhor ficar calado se não sabe como falar, mas pelo menos fazer o quê? Orientar, trazer alguém que possa ajudar. Esse é o nosso verdadeiro papel. O suicídio não resolve os problemas, ele apenas interrompe temporariamente a vida física, enquanto a consciência espiritual e os sofrimentos morais persistem. Consequências espirituais. Geralmente, o espírito passa por um período de perturbação, podendo experimentar as dores e sentimentos que motivaram o ato de forma intensificada. Depois do ato, aí vem a frustração. Aí vem aqui a decepção, o desapontamento. Só que só vai perceber quando já cometeu. Então aí já ficou tarde. Porque às vezes a gente costuma colocar expectativa em cima das pessoas. E não é bom colocar expectativa. Quando você coloca expectativa em cima de um trabalho, se não é qualquer coisa que você colocar expectativa, você fica com aquela confiança de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai resolver. E aí aquilo não acontece, vem a frustração. A frustração é onde pode surgir realmente a depressão, onde a pessoa pode ficar descrente da vida e se decepcionar. Então, não coloque expectativa em nada. Apenas acredite, apenas coloque a sua razão, a sua fé, a sua emoção de forma controlada. Repercussões futuras. Em muitos casos, pode haver necessidade de reencarnações expiatórias para reparar danos físicos e emocionais causados pelo ato. Ou seja, vai repetir sobre o desequilíbrio que levou ao ato até que compreenda os seus erros. Então vai passar para essa consciência de poder entender o porquê, então, que cometeu esse tipo de ato. E com Deus é assim, não há condenação eterna. Olha como Deus é amoroso. Deus é amoroso. Não há condenação eterna. O Espiritismo não prega o castigo eterno. A misericórdia divina é infinita. E sempre há chance de resgate e de evolução. O que a gente aprendeu na doutrina espírita? Que ninguém regride. Ou estaciona ou avança. E a nossa meta qual que é? Segundo os pés para frente é seguir em frente. Só que se a pessoa resolve não seguir em frente, resolve parar, ela estagna, mas não retroage, ou seja, não vai regredir, estagna. Por que o ser humano pode fazer isso? Por que o Filho de Deus pode fazer isso? Porque Deus deu um livre-arbítrio. Um livre-arbítrio, todos nós temos livre-arbítrio. Deus nos criou, foi feita a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1:26 fala sobre isso. Nós somos feitos a imagem e semelhança. Diz que Deus os fez, diz que estava tudo muito bom. Ele diz assim, você é meu filho, eu confio em você, estarei sempre com você. E aí entregou então a chave da liberdade na nossa mão. E cada um de nós então usa essa chave para abrir as portas, errando, acertando. Então o livre-arbítrio é para isso. Então todos nós passamos por situações onde a gente vai
caminhando sempre rumo à evolução. No entanto, também há possibilidade de aprendizado e evolução por meio do arrependimento e futuras reencarnações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 16, diz assim: a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Falta de fé, não acreditar mais na vida, desistir, desanimar. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que introduz em um grande número de pessoas o pensamento de suicídio. Às vezes, na internet, essa venda assim, da vida fácil, sabe? Se a pessoa está trabalhando ali, não tira foto para mostrar que está trabalhando, mas tira num restaurante quando está comendo, ou tira num passeio que está fazendo, ou tira numa boate, ou tira, sei lá, em algum lugar. E às vezes você expor sua vida talvez não seja uma boa ideia. Você foi passear no Rio de Janeiro, que coisa linda, maravilhoso, está lá com a família. Tem necessidade de tirar foto e mandar para os, vamos falar assim, os invejosos de plantão? Não há necessidade. Por quê? Os olhares, as críticas, as falas, nada disso é bom. Porque a gente sabe que nós vibramos, nós temos uma frequência. E essa frequência, ela tem que estar equilibrada para que a nossa vida possa seguir em frente. Então, se eu me desequilibro ou tem alguém do meu lado desequilibrado que vai tirando a minha energia, a tendência é que também eu vou ficar desequilibrado. Então, se eu puder cuidar da minha vida, porque assim, hoje em dia a gente vê muito as pessoas querendo cuidar da vida do outro. E aí qual que é a parada? É eu cuidar da minha vida. Se eu cuidar da minha vida e eu procurar fazer tudo certinho, o máximo que eu puder, eu já estou fazendo um grande trabalho para a humanidade e para o mundo. Mas às vezes a gente quer cuidar da vida do outro e isso não funciona. E isso atrapalha a nossa vida e a vida da outra pessoa. Então a internet, né, ela tem feito esse tipo de trabalho, onde a gente tem visto muitas coisas acontecer na internet, algumas ideias errôneas sobre as coisas que acontecem. Costuma ser muitas pessoas falarem assim: não, porque eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. O que nós passamos? Nós passamos, eu passei, vocês passaram também. Minha vida não foi fácil, passei por várias dificuldades. Só que essas dificuldades é que me fizeram chegar até aqui. Olha para a sua vida, veja a dificuldade que você já teve na sua vida, e você está aqui, de pé, firme e forte. Entendeu? Lá no passado a gente apanhava dos pais. Eu apanhei muito, minha mãe, ixi, bravo. Minha mãe está viva até hoje. Eu amo aquela mulher, nunca odiei ela, mas ela fazia aquilo na hora que precisava, não é verdade? Na hora que eu era muito sapeca, então ela chamava o psicólogo, pegava o psicólogo na mão assim, ó. Não é isso? Quando precisou, não é verdade? Então a gente, o filho, a filha, ele só vai virar gente de verdade mesmo, vai ser pessoa do bem, se você mostrar o caminho. Não precisa bater, não precisa nada disso, só mostra o caminho. Se tiver que trabalhar, vai trabalhar. Está estudando? Leva a sério o estudo. Minha mãe colocava a gente para limpar a casa, arrumar a cozinha. Eu lavo louça até hoje, limpo casa até hoje, precisar limpo. Entendeu? Aprendi com a minha mãe. Nós éramos em 6 filhos, 5 homens e uma mulher, botou os filhos tudo para trabalhar. Só tinha uma mulher, colocou os filhos tudo para trabalhar. E a gente não morreu por isso, e a gente aprendeu a trabalhar, e a gente aprendeu a ser gente. Entendeu? Então essa questão de ter, eu não quero que meu filho passe, mas o que você passou? Tem que ensinar sim.
A minha nora ensina para minhas netas, arrumar a cozinha, estender roupa no varal, limpar a casa, precisa, faz parte. Não faz parte? Faz parte. A gente nasceu para quê? Para ser útil. Nasceu para ser útil. Uma das coisas que leva a pessoa a ter o pensamento de suicídio é ser inútil, se sentir desprezado. Então, se a gente se ocupa, se a gente trabalha, o trabalho ele faz isso com a gente. O trabalho nos diverte, o trabalho distrai, o trabalho é um motivo para você viver. Por isso que Deus criou o trabalho, para a gente pudesse se ocupar. Imagine se ninguém estivesse fazendo nada, vivendo no paraíso. Seria muito maior o número de suicídio, com certeza absoluta. Tem países, por exemplo, a Suíça, lá os aposentados ganham muito bem. Lá a situação financeira é muito melhor, mas também o número de suicídio é muito grande. Por quê? Porque perde o sentido da vida. Perde sentido. Então, aposentou, arruma alguma coisa para fazer. Tem tempo, vai fazer alguma coisa. Vai porque precisa, a vida tem que continuar, a vida não pode parar. Tudo isso faz com que a gente não dê trela para isso, que a gente não dê oportunidade para passar coisas negativas na cabeça nossa e das pessoas que estão do nosso lado, não é? Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento de suicídio, a coragem moral, ou seja, o sentido da vida. A vida tem que ter sentido. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? O que vamos fazer amanhã? Percebe que a natureza nos ensina como viver corretamente? Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que eu acho muito legal. Os pássaros estão onde agora? Os passarinhos? As aves? Dentro das árvores. Os passarinhos estão nas árvores também. Isso! Legal! Valeu! Eles dormem cedo, né? Dorme cedo, acorda cedo. Vai vendo, ó. Dorme cedo, acorda cedo. Outra coisa. Os passarinhos foram dormir hoje e eles ficaram preocupados se amanhã vai ter almoço? Se vai ter o que comer? Não ficaram preocupados? Será que estão discutindo agora de amanhã? O que vai ser? Hein? Nós vamos aonde amanhã? Que quintal que nós vamos invadir? Porque está sem comida? Eles estão preocupados com isso? Não. O passarinho foi dormir, amanhã ele acorda, de boa, levanta, lava o rosto, não sei se lava o rosto, e ele sai em busca do que ele tem que pegar, do alimento dele. Mas ele tem certeza que ele vai encontrar o alimento. Certeza, não tem dúvida. Ele não está preocupado se domingo que vem vai ter churrasco ou não. Não está preocupado. E a gente, nós, seres humanos, ficamos preocupados com essas coisas. Quem vai ter pão almoço amanhã? Não tem mistura. Como é que faz? Come sem mistura mesmo. Não tem problema, não morre. Assim, come ovo. Está tudo bem. O importante é ser feliz. O importante é ter Deus no coração. O importante é ter sentido da vida. É você trabalhar a sua moral. É você trabalhar seu espírito. É você estar bem para ajudar as outras pessoas. Tem que estar bem para ajudar. Ninguém que não está bem não pode ajudar outra pessoa. Não tem nem como. A gente tem que estar muito bem. Tem que estar alicerçado no amor, alicerçado na fé, alicerçado no entendimento e saber o quanto eu posso ajudar as pessoas. E a gente pode ajudar. Qualquer um de nós. Todos nós somos capazes de ajudar. Uma palavra, que seja com um abraço, que seja com um ouvido, a gente pode, não é? O Espiritismo nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua própria vida. Ou seja, nas sessões mediúnicas, não vem? Eles não vêm se arrependendo? É isso? Alguém aqui trabalha em sessão mediúnica? Os espíritos se arrependem de ter se suicidado? Não é isso? Se arrependem do suicídio? Por quê? Porque isso prova que a lei de Deus ninguém infringe. Ninguém sai impune da lei de Deus. Ninguém sai impune.
mesmo fazendo algo inconsciente, achando que não vai acontecer nada, vai, porque apesar de Deus ser Pai amoroso, Salvador misericordioso, e Ele nos amar, só que o ato que a gente cometeu, a gente vai ter que reparar esse ato. É assim que funciona. É resgatar o que foi feito, voltar para uma nova existência para poder recomeçar tudo de novo. É como dizem, né? A vida é uma escola. Aqui é uma escola. Então, se a gente está aqui nessa escola, nós estamos aqui para aprender tudo sobre a vida. Só que se eu ficar de alguma matéria, eu vou voltar para fazer essa matéria de novo. Não é assim que funciona? Eu vou voltar para fazer essa matéria de novo. Se eu sou uma pessoa muito ruim, se eu sou uma pessoa muito apegada às coisas materiais, muito apegada a dinheiro, muito apegado, parte desse jeito, vou sofrer lá no umbral e vou voltar aqui para resgatar, para abrir essa mão. Tem que abrir a mão, tem que abrir a mão, abrir o pensamento. Então são matérias que a gente vai voltar para refazer. Então o que é importante a gente saber? Que hoje é o dia que eu tenho que fazer um balanço e dizer, puxa vida, o que eu preciso mudar? O que eu posso fazer para me melhorar? Para que eu possa de fato ajudar as pessoas. O que eu preciso fazer em mim? Que mudança que eu preciso fazer em mim? Nunca nos outros, é em mim. Porque ninguém muda ninguém. Marido não muda esposa, esposa não muda marido, mãe não muda filho, filho não muda mãe, não muda. A gente tem autoridade, a gente tem o poder de estar junto, de estar orientando, mas se a pessoa não quiser mudar, a pessoa não muda, porque tem um livre-arbítrio, justamente por isso. Então, é a gente cuidar da gente mesmo, tá? Os espíritas têm, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio vários motivos: a certeza de uma vida futura, a certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longe, mais terrível, que se engana, se crê que se matando irá mais depressa para o céu. Pode-se concluir disso que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Ou seja, quando a gente se instruir, de fato, e entender que a vida tem que ser preservada, que a vida é para ser vivida, não haverá mais. Tanto para nós, para as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente vai estar podendo instruir, vai estar podendo conversar, podendo orientar, tá? No Livro dos Espíritos, na questão 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? A resposta dos Espíritos: o efeito da ociosidade, não fazer nada, falta de fé e geralmente da saciedade, nada me satisfaz. Quero um celular novo, outro celular novo, quero outra calça, quero outra camisa, quero outro carro, quero tudo. Nada satisfaz. Essa saciedade que não tem fim. Não tem fim. Percebe que o mundo lança, todos os dias, lança-se produtos novos. Observa os carros na rua, gente. Quantos modelos novos que lança todos os dias. E aí, como é que você faz? Como a gente faz? Deixa lançar os carros, bacana, tecnologia. Não é? E você vai ter aquele carro que você merece, aquele carro que você tem, aquele carro que você pode comprar. E assim é a vida. Então, ficar muito ansioso por causa das coisas, isso também atrapalha muito. Então a gente tem que ter o necessário que a gente precisa, e tem que ter muita gratidão por tudo, porque quem não agradece o que já tem, não merece o que não tem ainda. Então, para que tenha uma outra coisa diferente, eu preciso agradecer o que eu já tenho, agradecer pela minha vida. Todos vocês aqui, ao acordar, já agradecem o dia, a vida, ou levanta com pressa, correndo, já não tem tempo, já levanta com as panelas. Minha mãe fala assim, levanta com as panelas nas costas, já, né? É assim? Então, ao acordar pela manhã, entre em oração, em prece, vai dormir em prece e acorda em prece. Acorda agradecendo já. Só o fato de você abrir o olho, só o fato de você levantar da cama, isso já é uma bênção.
Quantas pessoas que querem tomar água, isso aqui é tão simples, né? Pegar um copo d'água e tomar um gole d'água, não é simples? Tem muita gente que não pode. Quantas pessoas não conseguem ir no banheiro sozinho? Quantas pessoas? Então, se a gente pode, Senhor, gratidão por isso. Muito obrigado, Senhor. Então, falta de fé e geralmente a saciedade para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, o trabalho de fato é algo que nos faz tocar nessa vida, é algo que nos ocupa, é algo que nos distrai. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Na questão 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? A resposta: são as mais diversas consequências. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Então, não vai ser melhor, vai ser pior. Esse desapontamento faz com que realmente caia a ficha. Então, antes que alguém faça alguma coisa, antes que, até do nosso lado, até no nosso bairro, aqui na nossa cidade, na sua casa, onde você vive, percebeu que tem alguém que está com esses sinais de depressão, sinais de vontade de se tirar a própria vida, ajudar a pessoa, conduzir a pessoa, estender a mão e levar a pessoa no lugar correto. Tem vários profissionais, tem muita gente para ajudar, tem o CVV, na própria casa espírita tem orientação? Na própria casa espírita tem orientação, atendimento fraterno, que também quer atendimento fraterno. Então dá para a gente fazer alguma coisa. E o nosso papel como irmãos, um dos outros, é justamente esse. Não basta eu saber que o suicídio é um problema sério, não basta eu saber que isso está aumentando, inclusive, o número de pessoas se suicidando. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Essa é a grande lição que a gente tem que aprender, que a gente tem que ficar alerta e poder ajudar. Uma vida que a gente salva já é necessário. Uma vida, apenas uma vida. E a gente pode fazer isso. Se cada um de nós tiver um olhar para o nosso irmão, se cada um de nós puder fazer algo, Deus fica muito grato. E a gente tem mais é que fazer isso, porque nós estamos aqui para isso. Nossa vinda nessa terra é justamente essa evolução nossa. E a gente só evolui quando ajuda as pessoas. É a caridade, né? É a caridade que tanto fala nas casas espíritas. É a caridade. E quando a gente fala em caridade, não é aquela cesta básica apenas, ou aquela roupa que a gente precisa trazer, não é isso. Apenas isso. É a caridade moral, onde a gente possa realmente acolher as pessoas. Acolher as pessoas. Aqui é uma casa. E a casa tem que ser todos bem-vindos e acolher a todos, sem distinção de raça, credo, cor, sem colocar marca, rótulo, nenhum. Aqui é a casa de Deus. E a casa de Deus a todos acolhe. Gente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Acho que já deu minha hora, é isso? E eu agradeço muito a oportunidade e espero ter contribuído em algo com vocês, mas o que eu falei foi apenas algumas coisas. Tem que estudar mesmo o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho e outros livros mais que falam sobre o assunto e outros assuntos. Então eu convido vocês a ler
a gente estava comentando que ele fez um bilhete bacana sobre o tema de hoje, né? Só o que ele escreveu ali, vocês já leram? Foi ler lá em casa? Só o que ele escreveu já dá uma baita resumida sobre o que é o suicídio. Mas se quiser aprofundar, tem uma literatura vasta sobre o assunto, esse e outros assuntos. Mas uma coisa, tenha sempre em mente: melhore você, todos os dias, um pouquinho mais. E se eu estiver bem, as pessoas que estiverem do meu lado também estarão bem. Gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Pessoal, eu não sei se vocês viram ali na programação, a semana que vem a gente tem uma palestra na terça-feira e uma palestra na quarta-feira. Na quarta-feira é a continuação do pessoal de Bauru. Então o palestrante vem falar sobre psicose, esquizofrenia e a reencarnação. E a palestra de terça é um amigo nosso que já veio aqui uma vez, o nome dele é Jamiro, ele é de Minas Gerais. Ele não dá o tema, ele nunca fala o tema que ele vai falar, ele fala aquilo que ele sente quando ele entra no salão, entendeu? E ele veio e ele é o único mineiro que eu conheço que não gosta de queijo. Então depois eu tenho que levar ele para comer pizza e a pizza tem que ser sem queijo, né? Mas então eu estou convidando a todos para terça-feira também a gente vai ter a semana que vem, tá? Agora os passistas já foram para a sala de passe e nós vamos novamente fechar os nossos olhos